Em Gênesis 44, então o oração, que é o Judá, né, o Judas do Antigo Testamento, chegou perto dele e disse: Por favor, meu dono, permita que o teu escravo fale uma fala aos ouvidos do meu dono, e não se acenda o teu nariz contra o teu escravo, porque você é como casa grande. Lembrar aqui que casa grande é Faraó. Na maioria das traduções aqui seria servo, mas por conta dessa palavra ser dono, que em muitos lugares usa-se Adonai, ou Senhor, por conta daqui ser escravo, aqui é dono, e por conta daqui ser dono, aqui é escravo. E por conta de como essa palavra é usada, ela é dono. O meu dono perguntou aos escravos dele, dizendo: Vocês têm pai ou irmão? E nós dissemos ao meu dono: Temos um pai velho e uma criança pequena da velhice dele. O irmão dele teve fim, que seria o salvação adicionará o José. E ele a parte sobrou da mãe dele, e o pai dele ama ele. Então você disse aos teus escravos: Desçam ele para mim, e eu vou colocar o meu olho sobre ele. Então, o José, o salvação adicionará, queria ver o irmão dele, que é o filho da direita, que eles têm a mesma mãe. Os outros irmãos, eles não têm a mesma mãe, apenas o mesmo pai, que é o persistiu com o grande Salvador, o Israel, Jacó. E nós dissemos ao meu dono: O jovem não consegue deixar o pai dele, pois se deixar o pai dele, ele vai ter fim. Aí aqui, no último episódio, eu toquei no assunto da importância da diferença da exatidão de conseguir ao invés de poder, porque no nosso idioma, pelo menos no português brasileiro daqui, quando a gente coloca não pode deixar o pai dele, fica parecendo que é no sentido de permissão. E essa palavra, ela é mais usada como consegue do que poder. Então, isso aqui é muito um mérito também do próprio filho da direita, que ele não consegue deixar o pai por conta de temer o que o pai vai pensar dele. Se nós deixarmos poder aqui, fica parecendo que é por permissão do pai. E de fato, o pai não deixa. Mas a forma que essa palavra consegue e é usada, ao decorrer do bom livro, dá-se a entender que é conseguir e não poder, porque é muito no sentido de capacidade e não de permissão que essa palavra, esse verbo, é usado ao decorrer do bom livro. Então é por isso que eu bati o martelo em consegue ao invés de pode. E você disse aos teus escravos: Se o irmão pequeno de vocês não descer com vocês, vocês não vão ver mais a minha face. E aconteceu que, quando subimos ao teu escravo, meu pai, nós informamos a ele as falas do meu dono. E o nosso pai disse: Voltem, comprem para nós um pouco de comida. E nós dissemos: Nós não conseguimos descer. Se o nosso irmão pequeno estiver conosco, nós vamos descer, porque nós não conseguimos ver a face do homem se o nosso irmão pequeno não estiver conosco. Então teu escravo, meu pai, disse a nós: Vocês sabem que a minha mulher gerou dois para mim, e o um saiu de mim. Falando do salvação adicionará, que é o José, que é justamente quem deu essa ordem para eles. E aqui eu deixei de uma forma bem literal: um saiu de mim. Talvez você possa pensar, talvez é partiu. Sim, eu tive esse mesmo pensamento, mas tem outro verbo que é usado para partir. Esse aqui é sempre usado como sair. Eu quis manter a literalidade e dá para entender o que ele quer dizer. De fato, despedaçado foi despedaçado. Aqui eu também falei da intensidade de manter. Tem lugares que vai estar. Tem traduções que aqui vai estar traduzido certamente foi despedaçado, ou certamente foi. Vamos até ver como que tá nas demais aqui, em algumas outras. 28.
Certamente foi despedaçado, com certeza foi despedaçado. É. Usar a palavra certamente fora de contexto, especialmente na Bíblia, pode se tirar de conceito, porque fica parecendo que o que aconteceu foi certo. E não é a palavra que está lá, é simplesmente a palavra despedaçado repetida. Então, despedaçado foi despedaçado. Ou teve despedaçamento, alguma coisa assim. Mas eu deixei no dobro porque eu acho melhor do que colocar uma palavra que de fato não está lá, que pode tirar de contexto. De fato, despedaçado. Aqui posso ter que colocar uma vírgula, ó, de fato, despedaçado. Foi despedaçado. E aí dá pra. Essa vírgula aqui faz uma boa diferença, então, por ela aí. E eu não o vi até agora. E se vocês pegarem este também da minha face, e um dano acontecer a ele, vocês vão fazer os meus cabelos brancos descerem com tristeza ao oco. Oco, como eu falo, né, o grego usa como Hades, que nós usamos como mundo de baixo, algumas culturas chamam de inferno e coisa assim. Mas eu já comentei algum dos motivos porque eu acho que de fato é oco, porque um dos infernos nessa terra é aquele vazio intenso que a pessoa sente. Isso faz uma ligação legal com isso tudo. Tristeza e o oco, aquela coisa toda. Então, literalmente, a palavra analisada por aqueles símbolozinhos é a palavra oco, vazio. Tem outra palavra que é usada para vazio, então aqui eu deixei oco. E agora, se eu chegar ao teu escravo, meu pai, e o jovem não estiver conosco, vendo que o ser dele está ligado ao ser dele, ser, nas traduções tradicionais, vocês vão ter a palavra alma. Mas eu acho que ser descreve muito mais o que é, porque é o que de fato a pessoa é. E a alma é uma palavra que ficou muito, o que de fato é uma alma. Ficou muito, ficou um termo muito excessivamente religiosidade, eu não sei como posso colocar isso. O ser é o que a pessoa é, o que você é o seu ser. E, e os símbolozinhos concordam com isso. Então eu falei assim, por muito tempo eu traduzi isso aqui como sopro vivo, mas tem lugar que fica muito estranho. Já ser se encaixa em todos os lugares. Então, essa é uma palavra que ela vai estar diferente de alguns episódios atrás, uns 10 episódios atrás. Ela estava como sopro vivo, e como eu digo, né, que eu gosto de cada pouco citar, quanto mais específico, quanto mais tempo eu for fazendo esse trabalho, mais as palavras vão ficando específicas. Então, eu vou tendo discernimento, inclusive isso aqui me ajuda a refletir para que as palavras possam estar melhores. Então, algumas palavras do começo ainda não são as mesmas palavras dos episódios mais recentes. E isso que eu já traduzi a Bíblia inteira 2 vezes. Estou na terceira, analisando. A segunda eu traduzi palavrinha por palavrinha. Eu tive grandes revelações. E agora nessa terceira que eu tô tendo mais ainda. Então a cada vez que eu for passando, as palavras elas vão ficando mais específicas, mais concisas. Vamos lá. E agora, se eu chegar ao teu escravo, meu pai, e o jovem não estiver conosco, vendo que o ser dele está ligado ao ser dele, vai acontecer que, ao ver ele que o jovem não está, ele vai ter fim. E os teus escravos vão fazer os cabelos brancos do teu escravo, nosso pai, descerem com tristeza ao oco, porque o teu escravo se tornou garantia pelo jovem junto ao meu pai, dizendo: se eu não trouxer a você, eu vou ser culpado diante do meu pai por todos os dias. E agora, por favor, deixe teu escravo ficar no lugar do jovem como escravo do meu dono, e que o jovem suba com os irmãos dele. Pois como eu vou subir ao meu pai, se o jovem não estiver comigo, para que eu não veja a ruindade que vai encontrar o meu pai? Agora, aqui é um elemento muito importante aqui, ó. Vamos refletir sobre isso aqui que aconteceu. Tamanha é a culpa que ele carrega, que ele está disposto a passar o resto da vida em escravidão para que o pai dele não tenha aquele sofrimento novamente. Isso é um sinal sincero de arrependimento.
Então, assim, é diferente de uma pessoa que simplesmente chega e fala: ah, desculpa, estou arrependido e pá. Quando você está verdadeiramente arrependido, você está disposto a passar por algo tão intenso como uma escravidão pro resto da sua vida, simplesmente para o seu pai não ficar triste da mesma forma que você causou para ele anteriormente. Então, arrependimento tem sinais muito claros. E é importante eu dizer isso porque eu não sei como eu posso explicar isso melhor. Porque tem muita coisa que eu vou deixar para uma próxima para falar sobre isso. Mas aqui, ó, isso é um sinal de fato de arrependimento. Por exemplo, tem pessoas, eu vou falar um pouco da minha vida, tem pessoas que erraram comigo, né? Isso, de fato, eu errei com algumas pessoas também, mas tem pessoas que erraram comigo que por muito tempo eu relevei porque eu achei que a coisa tinha toda passada. Mas aí eu comecei, ao ver a palavra e ao notar essas pequenas coisas, eu vi que as pessoas não estavam arrependidas. Por quê? Eu vi que elas não tinham, elas continuavam fazendo a mesma coisa. E quando você sente o arrependimento, não só você tem a necessidade de redimir de alguma forma, como você está disposto a se colocar na linha dessa forma para aquilo. Então, quando eu notei que essas pessoas não estavam de fato arrependidas pelo passado, eu me distanciei delas. Porque tem um certo triângulo de palavras que é deixar e perdoar. São duas coisas diferentes. Ao meu ver, o, o que se é usado para perdoar, que nós usamos no dia a dia, que nós jogamos essa palavra muito de qualquer jeito, mas perdoar é quando a coisa é quitada dentro do seu coração. Aquilo, a pessoa de fato fez aquilo de forma para que. Mas onde a Bíblia cita muitos lugares que está traduzido como perdoar, na verdade seria deixar. E não numa questão de apenas de deixar a pessoa, não uma questão de deixar a pessoa fazer, mas é uma questão de deixar, se afastar e não se vingar. Então, do que eu notei muito de como vocabulário e nessa busca, quando tem um erro muito forte diante de alguma questão, alguma coisa assim, é afastar e não se vingar, porque o próprio Salvador fala: vingança é minha, eu repagarei. Então, se você buscar ele de coração, aquela coisa vai tornar a seu favor. Então, e o que acontece? Se você, muitas vezes, se você não faz isso, a pessoa não reflete sobre o erro dela. Então, por isso que é importante dar um afastamento, né? Ao meu ver, a doutrina do perdão que nós temos instruído na nossa sociedade culturalmente hoje, ela está completamente errada. Isso é uma opinião própria, tá? Tem que haver um distanciamento, tem que, sabe? Até mesmo para você se preservar de toda aquela situação. Então, assim, eu poderia explicar isso melhor, mas. Não, agora não tá vindo, não. Mas eu vou tocar nesse assunto algumas outras vezes também. Mas aqui é interessante, ó, vou exaltar o fato aqui de que tamanho é o arrependimento dele de ter se colocado ter se sujeito à escravidão simplesmente para o pai dele não sofrer de novo aquele mesmo sofrimento que ele sofreu, que foi inclusive ideia do oração do Judá, o Judas do Antigo Testamento, de vender o irmão. Aí aqui, ó, o salvação adicionará não conseguiu se conter diante de todos os que estavam em pé perto dele. Então ele gritou: tirem todo homem da minha presença. Nenhum homem ficou com ele quando o salvação adicionará se fez conhecer aos irmãos dele. Ele deu a voz dele em choro. Os desse sitiado ouviram e a casa do Casa Grande ouviu. Então o que acontece aqui? Ele viu o tamanho arrependimento do irmão. Então ele ficou comovido. Ele não aguentou aquilo, foi muito para ele.
Então aqui ele sentiu que isso é o que comoveu ele. Aquele irmão que vendeu ele estava arrependido a ponto de, para não trazer aquela tamanha daquela tristeza novamente ao pai dele, ele estava disposto a se colocar em escravidão. Então, o Salvação Adicionará, que é o José, ao ver isso, não aguentou. O coração dele ficou realmente comovido com isso. Né? Isso é arrependimento. É quando você não suporta mais aquela culpa e você faz qualquer coisa para que aquilo não se repita. Então, por exemplo, quando alguém fala, me desculpa, e continua fazendo a mesma coisa, a pessoa não está arrependida. Ao meu ver, se você não se afasta para que a pessoa reflita sobre os erros dela diante de você, é pior para você e é pior para ela. É pior para você porque ela continua ferindo e é pior para ela porque ela continua te ferindo. E agora, cada caso é um caso. Não é, é para fazer isso. Não, é para você levar em oração. Porque as situações, elas têm aplicações diferentes. Não é porque você tem que tomar um distanciamento que aquilo tem que ser feito de qualquer coisa. Por exemplo, você sabe o que você poderia ou teria que fazer, mas você não sabe como fazer ou quando fazer. Eis a importância de colocar as coisas em oração e buscar a salvação de coração, porque ele prepara o caminho para que você faça uma saída daquela situação. Ele tem que te salvar. O nome dele é salvação, ele é a salvação, ele é o salvação. Então a situação que você fica preso por conta de alguém errar diante de você ou a coisa toda, não se descabele, né? Tome um canto, faça oração, começa a buscar e deixa ele abrir o mar para você, para que você saia daquela situação e mantenha-se distante, a menos que você veja tamanho arrependimento, né, que dificilmente ocorre, né? Isso que nós estamos vendo aqui é muito difícil, um arrependimento desse nível, tá? Mas acontece. Mas se é aquilo que eu falei, se você não toma distância, a pessoa não consegue refletir, ela continua machucando você, sei lá de que forma, e aquilo é ruim para você porque você está sendo ferido e é ruim para ela porque ela está te ferindo e aquilo também faz mal para ela na questão do coração. Então, essas situações são extremamente delicadas e sair delas sem o salvação é a maioria das vezes você vai piorar a situação. Se você não buscar em oração e fechar os olhos, se fechar em algum lugar e buscar ele de coração, me ajuda. Você é salvação, você é o salvação, a salvação. É complicado. Gênesis 45. Ah, não, já, já fiz isso. Aqui, ó. O salvação adicionará disse aos irmãos dele: Eu sou o salvação adicionará. O meu pai ainda está vivo, mas os irmãos dele não conseguiam responder a ele, porque eles estavam agitados diante da face dele. O salvação adicionará disse aos irmãos dele: Aproximem-se de mim, peço. Eles se aproximaram. Então ele disse: Eu sou o salvação adicionará, o seu irmão que vocês venderam para sitiado, que é o Egito. Agora aqui, ó. Agora não tenham dor e não se queimem os seus olhos por terem me vendido para cá, porque para sustento de vida o Salvador me enviou na frente de vocês. Lembrando que ele falou isso depois do arrependimento, tá? Então, assim, não é, ai, você tem que sempre. Não, cada situação é uma situação e toda situação envolve oração. É engraçado porque o nome dele é oração, né? Então, um, um joguinho de palavras aí por acaso. Pois a fome tem. Agora não tenham dor e não se queimem os seus olhos por terem me vendido para cá. Porque para sustento de vida o Salvador me enviou na frente de vocês. Pois a fome tem estado esses 2 anos no meio da terra, e ainda vão ter 5 anos, sem que tenha preparo de solo e nem colheita. O Salvador me enviou na frente de vocês para colocar para vocês um sobrevivente na terra,
e para dar vida a vocês por um grande escape. Aqui, escape, tem um lugar que vai estar livramento. Mas essa palavra é muito usada no sentido de escapar. Geralmente ela é muito usada quando eles estão escapando de algum exército, escapando de alguma coisa assim. Então eu não quis tirar, tá? Por isso que ela ficou escape, não livramento, coisa assim. Então agora não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o Salvador. Ele me colocou como pai para o Casa Grande, como dono de toda a casa dele e como governante em toda a terra do sitiado. Ah, vou lembrar aqui, ó. Quando está escrito terra do sitiado, eu coloco em vermelho porque está se referindo ao sitiado, que é um homem. Quando está não tenho terra, eu coloco sitiado porque está falando do lugar. É a mesma coisa, só que gramaticalmente aplicado de forma diferente. Porque sitiado foi um homem e o Egito se chama Egito por causa desse homem. Inclusive, se eu não me engano, Egito talvez venha do grego, alguma coisa assim. A palavra Egito. Mas no hebraico é Mitzraim, que significa sitiado. É estádio de sítio, estado de guerra. Que é quando você está cercado e oprimido ao mesmo tempo. Se fosse só cercado, uma cerca em volta assim, eu teria colocado cercado. Mas como tinha claramente um sentido de opressão ali, eu usei sitiado porque é quando um lugar está rodado por um exército. Aqui tem umas aplicações também que eu fiquei emocionado aqui em cima, eu acabei pulando algumas coisas aqui. Mas eu vou continuar. Apressem-se, subam para o meu pai e digam a ele: assim disse seu filho, o salvação adicionará. O Salvador me colocou como dono de todo o sitiado. Desça até mim, não demore. Ah, lembrei. Tá, vou voltar. Aqui. Então, ó, ele me colocou como pai para o Casa Grande, como dono de toda a casa dele e como governante em toda a terra do sitiado. Tá. Vamos lembrar que o nome dele é Salvação Adicionará. Eu traduzo Cristo como salvação. Quando nós chegarmos, o Cristo não. Cristo eu traduzo como mão e Jesus eu traduzo como salvação, porque o significado de Jesus, que é Yehoshua, é salvação. Nós vamos ver essa palavra sendo usada como salvação mais adiante no bom livro, mas que é exatamente Yehoshua, que é o nome dele. Então, olha só, o que nós temos que fazer também é colocar o salvação, Jesus, como dono de toda a nossa casa. E o que é a nossa casa? Nossa casa é o nosso corpo. Então, é aquilo que eu falo, colocar ele no seu coração e colocar ele para governar toda a terra da opressão, que esse corpo, essa casa é uma das terras da opressão, é o lugar onde nós passamos as dificuldades do dia a dia e tudo. Então, isso aqui se encaixa de uma forma bastante poética nesse sentido, tá? Que nós temos que colocar o salvação como dono de toda a nossa casa e governante dessa nossa terra de sítio que nós vivemos, da batalha do dia a dia. O Salvador me colocou como dono de todo o sitiado. Desça até mim. E a mesma coisa, ó. Salvação, né? Salvador. Quando você busca sentir essa presença do salvação no seu coração, né? O Salvador, aqui é a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador. O salvação, o Salvador coloca o salvação, que seria Jesus, como dono de todo. Desça até mim, não demore. Você vai ficar na terra de proximidade e vai estar perto de mim. Você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, o seu rebanho, os seus bois e tudo o que é seu. Eu vou dar o sustento a você lá, porque ainda vão ter 5 anos de fome, para que você não seja deserdado. Você, a sua casa e tudo o que é seu. Vejam,
os seus olhos estão vendo, e os olhos do meu irmão filho da direita, que é a minha boca que fala com vocês. Informe ao meu pai de todo o meu peso em sitiado. E tudo o que vocês viram, apressem-se e faça o meu pai descer até mim. Peso, em muitos lugares, é traduzido como a palavra honra. E essa é uma das palavras que eu debato muito a melhor forma de traduzir ela para o português. Porque aqui, por exemplo, do que eu entendi, no idioma tradicional, é que honra é uma coisa de. É muito no contexto de como você é medido. Você é medido, e se essa mensura ela é alta, você é uma pessoa pesada, de peso. Isso funciona no português também. Nossa, ele é uma pessoa de peso. Só que, e- só que é muito no sentido de peso e avaliação. Então, por exemplo, quando nós chegarmos nos 10 mandamentos, vai estar lá, onde para nós está traduzido como, na maioria das traduções, como honrar pai e mãe, na verdade é pesar pai e mãe, no sentido de avaliar pai e mãe também. Não existe peso sem avaliação. Esse não é a forma que a palavra honra está traduzindo para nós, para as traduções tradicionais, porque fica parecendo, honrar pai e mãe fica parecendo que é algo incondicional, e não é, porque ela é baseada no contexto de pesar, de avaliação. E ao decorrer do bom livro, nós vamos ver que o que eles dizem, que o bom livro diz, de ponta a ponta, por exemplo, não faça como seus pais fizeram, que eu tirei eles do Egito e eles me abandonaram, né? O Salvador diz isso com ampla frequência. E que as pessoas deram as costas para ele. Então é complicado a gente usar honrar pai e mãe para aquele lugar, porque fica parecendo algo incondicional. Então, nos 10 mandamentos, por exemplo, lá vai estar avaliar, vai estar pesar, pese pai e mãe. Inclusive, no grego, a base da palavra parece etimal, alguma coisa assim, que é muito próximo à nossa palavra estimar. Mas estimar também é complicado usar, porque pela forma que nós consideramos a palavra estimação. Como, por exemplo, nós usamos bicho de estimação, pet, né? Animal de estimação. Estime os seus pais também fica tenso falar, porque fica parecendo também que é incondicional. E é no sentido de avaliação. E por que que é mais importante a avaliação, o pesar, o mensurar, do que de fato o honrar? Para que você reconheça os erros deles e não faça igual. Porque esse é o discurso do bom livro das gerações, da postura que as gerações têm que ter frente às gerações anteriores, de reconhecer os erros e fazer diferente. Onde que meus pais erraram? Isso e tudo. Então, é como se fosse avaliar e estimar de acordo. Só que quando é traduzido como honrar, dessa forma para nós, fica parecendo algo incondicional. E isso é inconsistente, porque até mesmo o Salvador, ao decorrer do livro, ele fala, né, que ele não reconhece status, ele reconhece o coração. Então, ele obrigar você a honrar por uma questão de status ou de sangue, sem reconhecer o coração ou o mérito da pessoa, faria dele um hipócrita. Então, todas essas coisas se encaixam para que, na verdade, seja avaliar e estimar de acordo com a avaliação. Então, essa palavra peso, avaliar e honrar, é uma palavra muito difícil. Eu ainda não peguei uma forma consistente de resumir isso em uma palavra só. E talvez, de fato, eu nem consiga, né? Mas, então, por exemplo, no Novo Testamento vai estar lá avaliar, né? Nos 10 mandamentos aqui vai estar avaliar pai e mãe, por conta disso. Porque se eu colocar honrar, fica parecendo, né? E se você avalia e a pessoa é bem avaliada, aí faz mais sentido do que honrar, mas depois de avaliar. Eu não sei se eu consigo explicar isso direito. Eu acho que conforme eu for refletindo, eu vou conseguindo explicar esse avaliar, honrar e pesar de uma forma mais concisa.